Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Resumo detalhado em audiobook. Na descrição tem o link pro resumo da disciplina completa em PDF, com todos os tópicos das 3 unidades do livro. Com o resumo em PDF você pode imprimir todo o resumo para levar onde quiser, e também fazer uma leitura acompanhada dos áudios. Você vai adquirir também uma versão com fonte aumentada para facilitar a leitura no celular e no tablet. Clica no link ou escaneie o QR Code que está na tela. Bons estudos! Unidade 1. Tópico 2. Desenvolvimento cognitivo. Introdução. Iniciamos este tópico com um novo caso hipotético, agora focado no desenvolvimento cognitivo, tendo como protagonista a professora Patrícia Assis. Em sua turma do 4º ano, os alunos demonstram excelente desempenho em todas as disciplinas, sobretudo em ciências, a matéria preferida de Patrícia. Empolgada, ela propõe um desafio, que acredita despertará ainda mais o interesse dos estudantes. Descobrir, em equipes, o fator que determina quantas oscilações um pêndulo completa em 1 minuto. Em cada mesa, um pêndulo, diferentes pesos e um cronômetro. Os alunos testam combinações variadas, alteram o peso, o impulso inicial, o comprimento da corda, mas trabalham de forma aleatória, e embora discutam entre si, é o peso, é o impulso, é a corda. Nenhum grupo chega à conclusão correta, somente o comprimento da corda interfere no período. Surpresa, Patrícia percebe que apesar do esforço, do conhecimento e da colaboração dos alunos, eles não conseguem resolver o problema. Essa experiência revela que, para além do domínio do conteúdo, é essencial considerar os estágios de desenvolvimento das crianças. As mudanças que ocorrem nos primeiros 18 anos de vida vão muito além do crescimento físico. Envolvem transformações cognitivas, emocionais e sociais, influenciadas por fatores biológicos, culturais, familiares e educacionais. Cada criança segue ritmos próprios, e compreender essas diferenças é fundamental para que o professor saiba como e o que ensinar. Neste tópico você estudará as principais teorias do desenvolvimento humano, de Piaget, Vygotsky e Bronfenbrenner, e refletirá sobre suas aplicações em sala de aula. Além disso, explorará os estágios de desenvolvimento da linguagem e discutirá como organizar o ambiente escolar para favorecer o letramento. Como as crianças se desenvolvem cognitivamente. O desenvolvimento engloba como as pessoas crescem, aprendem e mudam ao longo da vida, em termos de personalidade, habilidades socioemocionais, pensamento e linguagem. Nesta sessão, analisamos as ideias de 2 influentes teóricos do desenvolvimento cognitivo, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Crianças não são adultos em versão reduzida, sua maneira de pensar e de perceber o mundo difere qualitativamente. Um requisito básico para o ensino eficaz é compreender essas diferenças. Estratégias pedagógicas devem considerar a idade e o estágio cognitivo dos alunos. Embora um estudante do 4º ano possa demonstrar talento em diversas áreas, pode não ter maturidade para lidar com conceitos abstratos, como os envolvidos na resolução metódica de problemas de física. 2 grandes debates permeiam a psicologia do desenvolvimento. Primeiro, a influência relativa de fatores biológicos, natureza, e das experiências ambientais, criação. Atualmente, reconhece-se que ambos se combinam. A hereditariedade molda potenciais, mas o ambiente, apoio familiar, estímulos culturais e práticas educativas, é decisivo para o florescimento dessas potencialidades. Assim, mesmo que não possamos alterar os genes, podemos enriquecer o ambiente para desenvolver habilidades, motivação e autoconfiança. O segundo debate refere-se à forma como ocorrem as mudanças, de modo contínuo ou em estágios discretos. Teorias do desenvolvimento contínuo, como os modelos de processamento de informação, veem o crescimento cognitivo como progressão gradual de habilidades, moldada principalmente pelo ambiente.
Em contraste, teorias do desenvolvimento em estágios defendem que as crianças passam por fases sucessivas e invariáveis, cada uma marcada por formas de pensar qualitativamente distintas. Nessa visão, habilidades de um estágio não são meramente aprimoramentos do anterior, mas novas capacidades que surgem apenas após o avanço para o próximo nível. No exemplo do pêndulo, os alunos de 9 anos não resolvem o problema não por falta de esforço ou conhecimento prévio, mas porque ainda não atingiram o estágio de pensamento formal, característico de adolescentes, em que é possível analisar de modo sistemático a influência simultânea de múltiplos fatores. Teóricos de estágios, como Piaget e Vygotsky, concordam que existem momentos específicos em que certos tipos de raciocínio se tornam possíveis, embora discordem nos detalhes e no número exato de fases. Compreender essas perspectivas ajuda o professor a planejar atividades alinhadas ao nível cognitivo dos alunos, evitando desafios que exijam abstrações ainda não desenvolvidas e promovendo experiências que estimulem o progresso rumo aos estágios mais avançados de pensamento. Como Piaget compreendeu o desenvolvimento cognitivo? Jean Piaget foi um dos principais nomes da psicologia do desenvolvimento. Inicialmente formado em biologia, aplicou conceitos biológicos ao estudo do comportamento humano. Observando seus próprios filhos, desenvolveu uma teoria sobre como o conhecimento se constrói a partir da ação, ou seja, da interação ativa da criança com o ambiente. Piaget acreditava que o desenvolvimento cognitivo acontece em 4 estágios, nos quais surgem novas formas de pensar e processar informações. Apesar de suas ideias terem sido atualizadas por pesquisas posteriores, seu trabalho ainda é uma base essencial para entender como as crianças aprendem. Para Piaget, todas as crianças nascem com uma tendência natural de explorar e compreender o mundo. Essa exploração acontece por meio de esquemas, padrões de ação ou pensamento que usamos para interagir com o ambiente. Ao encontrar algo novo, como um objeto desconhecido, o bebê o examina usando seus esquemas. Bate, morde, chacoalha, tentando entendê-lo. O desenvolvimento cognitivo ocorre pela adaptação desses esquemas, o que se dá por 2 processos: assimilação e acomodação. Na assimilação, a criança interpreta o novo a partir dos esquemas que já conhece. Por exemplo, um bebê pode bater em qualquer objeto, tratando-o como os brinquedos que já conhece. Já na acomodação, ela modifica seus esquemas quando estes não funcionam bem. Se bater um ovo e ele quebrar, o bebê pode aprender a bater com mais cuidado em objetos frágeis. Esse processo de adaptação está ligado ao desequilíbrio. Quando a criança encontra algo que não se encaixa em seu entendimento atual, sente-se desafiada e precisa reorganizar seus esquemas. O processo de retornar ao equilíbrio, chamado equilibração, é o motor do aprendizado e do crescimento cognitivo. Para Piaget, tanto a interação com o ambiente físico quanto com outras pessoas, especialmente colegas, é essencial para o desenvolvimento. Discussões, desafios e contradições ajudam a criança a pensar de maneira mais lógica e a construir novos conhecimentos. A teoria de Piaget se baseia no construtivismo, ou seja, na ideia de que o conhecimento não é passado pronto para a criança, mas é construído ativamente por ela, à medida que interage com o mundo e adapta seus esquemas mentais. Estágios de desenvolvimento de Piaget. O desenvolvimento cognitivo acontece em 4 estágios sequenciais: sensório-motor, pré-operatório, operacional concreto e operacional formal. Cada estágio apresenta novas capacidades intelectuais que permitem à criança compreender o mundo de forma mais complexa, sendo que a passagem entre estágios respeita uma ordem, embora a velocidade varie entre indivíduos. Em transições, é comum que uma mesma criança realize tarefas de diferentes estágios simultaneamente. Estágio sensório-motor, do nascimento aos 2 anos. Neste período, o bebê conhece o mundo por meio dos sentidos e dos movimentos. Inicialmente, reage com reflexos inatos, como sugar ao ter os lábios tocados ou agarrar objetos ao senti-los na mão. Com o tempo, esses reflexos são organizados em esquemas mais intencionais,
resultado de experiências acidentais seguidas de tentativa e erro. Ao final do estágio, a criança desenvolve uma capacidade mais planejada de resolver problemas, indicando o surgimento do pensamento simbólico. A partir desse momento, passa a representar mentalmente objetos e situações, o que permite planejar ações antes de executá-las. Um exemplo é quando uma criança observa a mãe cozinhar, e ao imaginar que subir no banquinho a ajudaria a ver melhor o balcão, vai buscá-lo, demonstrando pensamento antecipatório. Outro marco importante é a noção de permanência do objeto. A criança entende que os objetos continuam existindo mesmo quando estão fora de sua visão. Isso permite que comece a utilizar símbolos para representar os objetos mentalmente e pensar sobre eles, mesmo quando não estão presentes. Estágio pré-operatório, 2 a 7 anos. A criança desenvolve significativamente a linguagem e a capacidade de usar símbolos. Seu pensamento, porém, ainda é limitado. Um dos desafios desta fase é compreender o conceito de conservação. Se líquidos ou objetos forem transferidos para recipientes de diferentes formas ou dispostos de modo diferente, a criança tende a acreditar que houve alteração em sua quantidade, mesmo sendo a mesma. Por exemplo, pode achar que um copo alto tem mais suco que um copo largo com a mesma quantidade de líquido, ou que uma bola de argila alongada contém mais massa do que uma bola do mesmo tamanho, mas em formato esférico. Isso ocorre porque a criança se fixa em apenas um aspecto da situação, como a altura do líquido, ignorando outros, como a largura. Esse fenômeno é chamado de centralização. A criança também apresenta dificuldade com a reversibilidade, ou seja, não consegue desfazer mentalmente uma ação para retornar ao estado original. Por exemplo, não entende que se o suco fosse derramado de volta ao copo inicial, sua quantidade seria a mesma. Outro traço do pensamento pré-operatório é o foco nos estados em vez dos processos. A criança considera apenas o estado inicial e final de uma transformação, ignorando o que aconteceu no meio. Assim, forma conceitos inconsistentes, variáveis conforme a situação e muitas vezes ilógicos. Pode tratar um brinquedo como ser vivo em um momento e como objeto inanimado no outro, sem ver contradição nisso. Com o tempo, os conceitos tornam-se mais estáveis e a criança começa a se preocupar com a validade deles em relação ao mundo ao seu redor. No entanto, ainda não é capaz de coordenar diferentes conceitos simultaneamente. O pensamento egocêntrico também é marcante nessa fase. A criança acredita que todos percebem o mundo como ela. Quando solicitada a descrever a visão de uma boneca posicionada do lado oposto de uma maquete, tende a descrever o que ela mesma vê, sem conseguir assumir o ponto de vista da boneca. Por isso, interpreta os acontecimentos de forma centrada em si mesma. Estágio operacional concreto, 7 a 11 anos. Nessa fase, a criança começa a pensar de forma lógica, desde que os problemas estejam ligados a objetos concretos e familiares. Já é capaz de formar conceitos mais consistentes, estabelecer relações entre ideias e resolver problemas com base em experiências reais. Ainda assim, o pensamento abstrato permanece limitado. Um grande avanço é a compreensão da conservação, pois agora a criança entende que as mudanças na forma de apresentação dos objetos não alteram sua quantidade. Isso se dá graças à aquisição do conceito de reversibilidade. Ela entende, por exemplo, que o leite transferido para um copo mais largo pode voltar ao copo estreito e ter o mesmo volume. A resolução de problemas torna-se mais estruturada. A criança pode considerar múltiplas dimensões de uma situação, como altura e largura simultaneamente, superando a centralização característica do estágio anterior. Já não foca apenas nos estados, mas considera os processos envolvidos em transformações. A egocentricidade diminui significativamente. A criança se torna capaz de assumir o ponto de vista de outra pessoa, o que melhora suas habilidades sociais e comunicativas. Também passa a entender melhor regras, consequências e pontos de vista diferentes do seu.
Apesar de todas essas conquistas, a criança ainda está ancorada em situações concretas. Suas ideias se desenvolvem a partir do que pode ver, tocar ou manipular. Conceitos abstratos e teóricos ainda não fazem parte de sua maneira de pensar. Estágio operacional formal, a partir dos 11 anos. Com o início da adolescência, surgem capacidades intelectuais mais sofisticadas. A criança desenvolve a habilidade de pensar abstratamente, raciocinar de forma hipotética e usar símbolos de maneira avançada. Agora, é possível lidar com problemas que não envolvam objetos concretos, trabalhando com ideias puras e possibilidades. O pensamento torna-se mais sistemático e organizado. Quando diante de um problema, o adolescente pode planejar estratégias para resolvê-lo, testando hipóteses de forma lógica. Por exemplo, ao tentar entender os fatores que influenciam o movimento de um pêndulo, pode considerar variáveis como o comprimento do fio ou o peso do objeto, isolar cada uma delas e analisar seus efeitos separadamente. A capacidade de raciocínio hipotético dedutivo permite ao jovem propor hipóteses, prever consequências e testar possibilidades de maneira controlada. Isso abre caminho para o pensamento científico, filosófico e moral. Também é possível refletir sobre ideias complexas como justiça, ética e liberdade. Outro traço marcante é o pensamento introspectivo. O adolescente começa a refletir sobre seus próprios pensamentos, sentimentos e ações. A autoconsciência se intensifica e a preocupação com a imagem social aumenta. Isso pode levar a comportamentos mais críticos, idealistas ou até mesmo contraditórios, já que o jovem testa novas ideias e valores. O desenvolvimento do pensamento formal também possibilita argumentações mais complexas e a capacidade de compreender metáforas, ironias e ambiguidades linguísticas. O adolescente passa a lidar com múltiplas perspectivas e diferentes camadas de significado em textos, falas e situações sociais. Por fim, o domínio do raciocínio formal permite que o jovem atue em diferentes contextos intelectuais com flexibilidade, adaptando estratégias cognitivas conforme a situação. Isso amplia sua capacidade de aprendizagem, comunicação e resolução de problemas em níveis mais elevados de abstração. Como o trabalho de Piaget é visto hoje? As ideias de Piaget ainda influenciam profundamente o estudo do desenvolvimento humano, mas várias de suas concepções centrais foram revistas à luz de novas evidências. Ele defendia que o desenvolvimento precedia o aprendizado e que certos conceitos, como a conservação, não podiam ser ensinados antes que a criança atingisse um estágio específico. No entanto, pesquisas mostraram que com instrução adequada, crianças mais novas podem realizar com sucesso tarefas que exigiriam estágios mais avançados. Por exemplo, elas podem aprender formas simplificadas das tarefas de conservação ou demonstrar compreensão do ponto de vista alheio antes do esperado. Tais descobertas enfraquecem a rigidez dos estágios de desenvolvimento, uma das bases da teoria piagetiana. Estudos também demonstraram que bebês podem apresentar sinais de permanência do objeto antes do período indicado por Piaget. Essas evidências sugerem que o desenvolvimento é mais flexível e influenciado pela experiência e pelo ensino do que Piaget reconhecia. Embora ele tenha respondido que essas crianças estariam à beira do estágio seguinte, há consenso de que suas tarefas podem ser ensinadas a crianças bem mais novas. Outro ponto criticado é a ideia de estágios amplos que se aplicam a todas as áreas do pensamento. Hoje, muitos pesquisadores defendem que as habilidades cognitivas se desenvolvem de forma diferenciada, dependendo do tipo de tarefa, do contexto e da experiência da criança. Por exemplo, no problema do pêndulo, usado para avaliar o pensamento formal, crianças treinadas conseguem resolver a tarefa muito antes da idade prevista. Isso mostra que o ensino e a prática são essenciais para o desempenho, mais do que apenas a maturação cognitiva. As teorias neopiagetianas buscaram adaptar os princípios de Piaget às descobertas contemporâneas.
Elas afirmam que o desempenho cognitivo das crianças depende da natureza específica das tarefas e que fatores como cultura, experiências sociais e treinamento influenciam significativamente o desenvolvimento. Os neopiagetianos também introduziram o conceito de pensamento dialético, reconhecendo que problemas da vida real nem sempre têm soluções únicas, e enfatizam mais do que Piaget a importância do contexto sociocultural. Na educação, as ideias de Piaget inspiraram práticas que valorizam o desenvolvimento natural da criança. Seus princípios incentivam uma aprendizagem ativa e baseada na descoberta, respeitando o ritmo e as capacidades de cada aluno. Professores devem observar como as crianças pensam, não apenas o que respondem, oferecendo experiências de aprendizagem adequadas ao seu estágio cognitivo. Ao invés de acelerar artificialmente o desenvolvimento, deve-se promover a compreensão genuína por meio da interação com o ambiente. Isso também implica reconhecer as diferenças individuais no progresso das crianças, adaptando atividades e avaliações ao percurso único de cada uma, e não a padrões fixos de idade ou desempenho. Como Vygotsky compreendeu o desenvolvimento cognitivo? Lev Vygotsky foi um psicólogo russo cuja obra ganhou reconhecimento global apenas nas décadas de 1980 e 1990. Ele defendia que o desenvolvimento intelectual é inseparável dos contextos históricos e culturais e que a linguagem, sistema de signos de uma cultura, é essencial para pensar, comunicar e resolver problemas. Diferente de Piaget, Vygotsky acreditava que o desenvolvimento depende do input cultural, não de estruturas internas prévias. Como ocorre o desenvolvimento? Para Piaget, o desenvolvimento antecede a aprendizagem. Para Vygotsky, a aprendizagem leva ao desenvolvimento. Aprender é internalizar a linguagem, o que permite à criança pensar e resolver problemas por si só, processo chamado de autorregulação. O desenvolvimento começa com a atribuição de significado a ações e sons, como quando um bebê entende que estender a mão indica desejo por um objeto. Depois, há uma fase de prática, como o uso de gestos ou a conversa entre crianças para dominar a linguagem. Por fim, a criança usa signos para pensar de forma independente. A fala privada, crianças falando sozinhas para resolver problemas, é central nesse processo. Estudos mostram que essa prática está ligada a melhor desempenho em tarefas complexas. Outro conceito central é a zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Tarefas que a criança ainda não faz sozinha, mas consegue realizar com apoio. Esse momento ensinável representa o ponto ideal de intervenção educativa. Vygotsky afirmava que habilidades cognitivas superiores aparecem primeiro entre indivíduos, em colaboração, e só depois no indivíduo isoladamente. O desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da mediação de adultos ou colegas mais capazes, que explicam, modelam e simplificam habilidades. Essa mediação acrescenta ferramentas culturais ao repertório da criança. Por exemplo, um adolescente aprendendo a dirigir pode ouvir do amigo: "Eu sempre desacelero antes da curva." Essa dica, culturalmente significativa, entra para o kit de ferramentas mentais do aprendiz. O andaime, ou scaffolding, é uma metáfora para o apoio fornecido por adultos ou colegas experientes durante a aprendizagem. Inicialmente, o aluno recebe muita ajuda, que vai sendo retirada gradualmente conforme ele desenvolve independência. Esse suporte estruturado permite a transição entre o que a criança já sabe e o que pode aprender. Exemplos incluem pais ensinando a amarrar os sapatos ou um piloto experiente que guia um aprendiz pelas curvas de um rio até ele conseguir navegar sozinho. Vygotsky também fundamenta práticas como a aprendizagem cooperativa, em que alunos colaboram para ajudar uns aos outros, operando na zona de desenvolvimento proximal uns dos outros. Esse tipo de aprendizagem permite que os alunos compartilhem raciocínios em voz alta, beneficiando os colegas com estratégias cognitivas mais avançadas. Aplicações em sala de aula. As ideias de Vygotsky têm implicações diretas no ensino.
Atividades eficazes devem estar dentro da zona de desenvolvimento proximal dos alunos. Conteúdos muito fáceis ou muito difíceis não contribuem para o desenvolvimento. O professor deve atuar como mediador, oferecendo andaimes durante a instrução e gradualmente transferindo a responsabilidade da aprendizagem para o aluno. Grupos com diferentes níveis de habilidade favorecem a tutoria entre pares, promovendo o avanço mútuo. Práticas específicas podem ser planejadas a partir da zona de desenvolvimento proximal. Usar dicas identificadas em avaliações diagnósticas para construir atividades. Aplicar andaimes variados, como sugestões graduadas para resolver tarefas. Organizar grupos heterogêneos para que as crianças se ajudem mutuamente. O andaime também pode envolver recursos concretos. Por exemplo, usar moedas para representar sons em palavras ajuda a criança a identificar fonemas. Aos poucos, a criança faz isso sozinha, sem as moedas. Em ciências, um professor pode começar com instruções detalhadas, depois fornecer apenas resumos e, por fim, pedir que os alunos conduzam experimentos de forma independente. Vygotsky entendia o desenvolvimento como um processo social e cultural, mediado por linguagem, colaboração e apoio direcionado, o que fundamenta práticas educativas centradas na interação e no suporte intencional ao aprendizado. Como Bronfenbrenner compreendeu o desenvolvimento? Bronfenbrenner propôs o modelo bioecológico, que explica o desenvolvimento humano como resultado da interação entre a criança e os diversos contextos em que ela está inserida. Ele organizou esses contextos em sistemas interligados: o microsistema, família, escola, amigos; o mesossistema, relações entre elementos do microsistema; o exossistema, comunidade, igreja, governo local; o macrosistema, valores culturais, religiosos, mídia; e o cronossistema, eventos históricos e passagem do tempo. Sua principal crítica a Piaget era o foco restrito à criança, ignorando as influências ao redor. Para Bronfenbrenner, o desenvolvimento é dinâmico, e a criança também influencia seu meio, especialmente a família. Embora não tenha o mesmo respaldo empírico que Piaget ou Vygotsky, seu modelo amplia a perspectiva sociocultural ao destacar como mudanças em um sistema, como um divórcio ou desemprego, afetam diretamente a criança e repercutem em outros contextos, revelando a complexidade das interações envolvidas no crescimento humano. Como se desenvolvem a linguagem e o letramento? O desenvolvimento da linguagem e do letramento é uma preocupação central para educadores, pois crianças com vocabulários amplos e habilidades de leitura e escrita tendem a ter sucesso escolar. O desenvolvimento de ambas as habilidades segue padrões universais, que não são inteiramente moldados pelo ensino, mas ocorrem de maneira natural em todas as culturas. A sequência do desenvolvimento da linguagem é semelhante para todas as crianças, independentemente da língua. Aos 12 meses, elas começam a formar enunciados de uma palavra, como mãe ou oi. Aos 2 anos, combinam palavras em frases curtas, como mais leite. Com o tempo, seu vocabulário cresce e, ao iniciarem a educação básica, já dominam as principais regras gramaticais e têm um vocabulário extenso. O desenvolvimento da linguagem oral requer aprendizado das palavras e das regras de construção de frases. Crianças muitas vezes substituem verbos irregulares por formas mais regulares, um fenômeno chamado hipercorreção. A estrutura das frases também se torna mais complexa, e elas aprendem a usar variações no tom de voz para indicar perguntas ou ênfase. Crianças de 3 anos já podem expressar pensamentos complexos, embora suas frases ainda faltem alguns elementos. Durante a fase pré-escolar, as crianças costumam brincar com a linguagem, alterando sons e significados das palavras. Elas reorganizam sons para criar novas palavras, rimas ou frases engraçadas. A quantidade e qualidade da fala dos pais tem grande impacto no desenvolvimento da linguagem oral.
Estudos mostram que crianças cujos pais falam mais com elas tendem a ter vocabulários mais ricos. Mesmo crianças de famílias de baixa renda podem desenvolver vocabulários extensos se houver interação verbal de qualidade. Programas escolares focados na construção de vocabulário também têm se mostrado eficazes. Além das crianças falantes de português, as que falam outros idiomas nas escolas brasileiras enfrentam desafios adicionais no desenvolvimento da linguagem. A leitura, especialmente nos primeiros anos do ensino fundamental, é crucial, pois está diretamente ligada ao sucesso escolar. Crianças que não desenvolvem habilidades de leitura adequadas até o 4º ano enfrentam grandes dificuldades. A aprendizagem da leitura pode começar de forma informal, por meio da leitura feita pelos pais, o que ajuda as crianças a adquirir conceitos essenciais sobre a leitura, como a direção da leitura, a separação das palavras e a estrutura dos livros. Crianças que entram na escola com conhecimento prévio sobre leitura, adquiridos em casa, tendem a ter um desempenho melhor. Esses conceitos básicos de leitura, como a direção do texto, a relação entre imagens e texto, e a capacidade de identificar logotipos, contribuem para o sucesso na leitura formal. Além disso, a consciência fonêmica, ou a habilidade de identificar sons dentro das palavras, é uma habilidade essencial para o sucesso na leitura. A escrita também segue um desenvolvimento gradual. Começa com rabiscos, e com o tempo as crianças começam a associar sons com letras. Inicialmente, elas podem usar nomes de letras em vez de sons, e omitir vogais curtas, mas com a prática, começam a criar grafias mais consistentes. Para promover o desenvolvimento do letramento em crianças pequenas, é importante ler para elas regularmente e fornecer uma variedade de materiais de leitura e escrita. Criar ambientes ricos em livros e outros materiais impressos é essencial, assim como incentivar as crianças a participar de atividades de leitura e escrita, responder às suas perguntas sobre letras e palavras, e fomentar a curiosidade. Nas salas de aula, é importante ter centros de redação com materiais como lápis, giz, marcadores e computadores com programas de redação, permitindo que as crianças experimentem a escrita de forma criativa. A leitura de livros infantis também deve ser incentivada, pois essas histórias têm características que ajudam as crianças a compreender o processo de leitura, como estruturas repetitivas, rimas e ritmo. Quando adultos leem com as crianças, é essencial destacar características importantes do texto, como a direção da leitura e a relação entre palavras e imagens, para tornar o aprendizado mais efetivo. Programas que incentivam os pais a lerem com seus filhos mostram que isso melhora significativamente o desenvolvimento da leitura nas crianças. No ensino fundamental, o vocabulário das crianças cresce rapidamente. Por exemplo, uma criança que fala frequentemente sobre esportes com sua família e amigos desenvolverá um vocabulário específico sobre esportes, enquanto outra que se interessa por ciências desenvolverá um vocabulário relacionado a esse campo. Esse vocabulário especializado pode dar uma vantagem na escola, dependendo das áreas de interesse da criança. À medida que os alunos avançam nos anos escolares, o foco no ensino de leitura se desloca de habilidades de decodificação para a construção de compreensão e habilidades de estudo. Bons leitores utilizam estratégias como prever, revisar, resumir e gerar perguntas. Ensinar essas estratégias para alunos do ensino fundamental pode melhorar sua compreensão de textos. Finalmente, os professores devem usar seu conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo, linguístico e de letramento para tomar decisões educacionais. Eles devem estar atentos ao estágio de desenvolvimento dos alunos e oferecer oportunidades para que eles desenvolvam novas habilidades. A observação dos processos de pensamento dos alunos e a modificação da instrução quando necessário são fundamentais para garantir que todos os alunos possam avançar em seu aprendizado. É importante também criar um ambiente de sala de aula onde os alunos possam colaborar com colegas em níveis cognitivos diferentes e resolver problemas complexos que desafiem suas habilidades.
Levar em conta os fatores culturais e comunitários também é essencial para um ensino eficaz. Além disso, envolver os pais e a comunidade no processo educacional pode ajudar a reforçar as expectativas escolares, criando uma consistência entre o que a criança aprende na escola e o que é reforçado em casa e na comunidade. Fim de mais um tópico. Antes de partir para o próximo vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto. Considere nos apoiar tornando-se membro ou adquirindo o resumo da disciplina. E bora pra cima!